A ferra das blusinhas e a urgência eleitoral. Lula zera imposto em manobra custosa e oportunista. A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de zerar o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50, a famigerada taxa das blusinhas, não é um gesto de benevolência econômica, mas sim uma calculada e tardia cartada eleitoral. Às portas das eleições presidenciais de 2026, com sua popularidade em xeque e o pleito prometendo uma polarização acirrada, o governo petista desenterra uma medida que, paradoxalmente, havia sancionado em 2024, expondo um oportunismo político que sacrifica a estabilidade fiscal e a proteção da indústria nacional em nome de votos. A tese é inequívoca. A revogação da taxa das blusinhas é uma manobra política pré-eleitoral, destinada a angariar o apoio de milhões de consumidores que se sentiram prejudicados pela tributação, sem um plano robusto para mitigar seus impactos na economia interna. O momento não poderia ser mais propício para essa leitura. Em 12 de maio de 2026, por meio de uma medida provisória, MP, o governo federal eliminou o imposto de 20% que incidia sobre as importações de pequeno valor, uma taxa que vigorava desde agosto de 2024, sob o programa Remessa Conforme. Este timing, a menos de 5 meses das eleições de outubro de 2026, é o primeiro e mais gritante argumento de que a decisão tem um forte viés eleitoral. Em segundo lugar, a medida visa diretamente o eleitorado de menor renda, uma base crucial para o Partido dos Trabalhadores. Pesquisas recentes indicam que Lula enfrenta um cenário de alta competitividade e empate técnico com adversários como Flávio Bolsonaro. A taxa das blusinhas foi amplamente impopular, com uma pesquisa Latam Pulse de abril de 2026 revelando que 54% dos entrevistados eram contra a cobrança e 48% acreditavam que seu principal efeito era prejudicar os consumidores. Ao eliminar o imposto, o governo busca aliviar o bolso da população mais carente, que faz uso intensivo dessas plataformas internacionais para adquirir produtos a preços mais acessíveis, numa tentativa explícita de impulsionar a popularidade presidencial. Um terceiro ponto, não menos relevante, é a notável inconsistência da postura governamental. O próprio presidente Lula havia sancionado a cobrança de 20% em 2024, mesmo expressando, na época, sua relutância pessoal em tributar compras de baixo valor. Aquela decisão foi fruto de negociações com o Congresso e a equipe econômica, buscando um equilíbrio fiscal. Agora, ao editar uma MP para zerar a taxa, o governo não apenas reverte sua própria política, mas também joga a palavra final de volta para o Congresso. Isso demonstra uma flexibilidade ideológica preocupante, onde princípios econômicos são maleáveis diante da necessidade de ganhos políticos imediatos. Finalmente, é imperativo considerar o custo fiscal desta manobra. A Subsecretaria de Administração Aduaneira estima que a medida resultará em um custo orçamentário de 1,94 bilhões em 2026, 3,54 bilhões em 2027 e 4,24 bilhões em 2028. Em um cenário de busca por equilíbrio das contas públicas, abrir mão de bilhões em arrecadação por uma decisão repentina levanta sérias questões sobre a responsabilidade fiscal e a real prioridade do governo: sanar as contas ou garantir a reeleição? Evidentemente, existem vozes que defendem a eliminação da taxa, argumentando que ela onerava o consumidor final e impactava negativamente o poder de compra das classes C, D e E. Plataformas de e-commerce e associações como a Amobitec, que representa empresas como a Amazon e Shein, comemoraram a decisão, afirmando que a tributação era extremamente regressiva e não cumpria a promessa de fortalecer a indústria nacional. Argumenta-se que, ao baratear os produtos, o governo democratiza o acesso ao consumo. No entanto, essa visão simplifica uma equação complexa. É crucial lembrar que, embora o imposto federal tenha sido zerado, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, estadual, geralmente de 17%, continua sendo cobrado sobre essas compras. A verdade é que o custo social e econômico de tal isenção é pesado para o país. Entidades como a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, IDV, reagiram imediatamente,
criticando a medida. Para eles, a revogação cria uma vantagem indevida para fabricantes estrangeiros, em detrimento da produção e do varejo nacional, colocando em risco empregos e investimentos, especialmente em micro e pequenas empresas. A indústria têxtil e de confecção, a BIT, por exemplo, classificou a revogação como extremamente equivocada. A isenção do governo, portanto, não é uma bênção, mas uma maldição disfarçada de presente, onde a balança pende perigosamente para o lado da conveniência eleitoral. Em suma, a anulação da taxa das blusinhas pelo presidente Lula a meros meses do pleito de 2026 não passa de um estratagema eleitoral explícito. Prioriza-se um ganho de popularidade de curto prazo em detrimento de uma política econômica coesa e da proteção à indústria nacional. Enquanto o consumidor pode celebrar uma redução momentânea nos preços, o custo real é pago pela estabilidade fiscal do país e pela competitividade dos produtores brasileiros, que mais uma vez se veem em desvantagem. É uma jogada cínica que expõe a fragilidade da governança quando a reeleição se torna o principal motor das decisões políticas. O canal Voadora News é 100% independente. O único valor que cobramos é seu engajamento. Deixe seu like e confira sua inscrição. Nos vemos no próximo vídeo.